Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser gravada, que nem vocês estão vendo, mas ela vai seguir o mesmo esquema das aulas anteriores, tá? Então a gente vai ver a penúltima competência de linguagens para o Enem, que é a competência 8, e vamos fazer alguns exercícios. Então, quando tiver o exercício, eu leio junto com vocês me pausam, pensam na resposta e depois seguem adiante para ver se a resposta está correta ou então o que falta ajustar no raciocínio, tá bem? Então, a competência 8 fala sobre compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Tá? Traduzindo, o que isso quer dizer? Eles querem saber se vocês conseguem compreender os usos da língua portuguesa, tá? Sendo a nossa língua de origem, né? Os significados que a gente consegue atribuir para as coisas com ela, as formas como a gente se relaciona com o mundo a partir da língua, né? E isso inclui também as diferentes variedades de língua portuguesa, né? Em provas mais tradicionais, digamos assim, né? Como outros vestibulares, quando a gente fala em língua portuguesa, normalmente se pensa só na variedade culta, né, que a gente chama de norma padrão ou norma culta, como vocês preferirem. E o Enem não, né? Então ele vai dedicar uma competência para falar sobre a língua portuguesa em muitas de suas variedades, não apenas na norma padrão, tá? E a partir de todas essas variedades que compõem a língua portuguesa que a gente constrói a nossa identidade, né, como povo. Então, qualquer cultura vai ter elementos muito fortes dentro dela, né, e um desses elementos é a língua, tá? Mesmo que a nossa língua seja não emprestada, né, mas tenha vindo junto com a colonização, bom, a gente imprimiu muitas características nossas a essa língua, né? Hoje o português de Portugal e o português do Brasil são muito diferentes, apesar de ainda serem uma língua só, então a gente recebeu muitas contribuições e muitas interferências de outras línguas, de povos que também vieram para cá. E tudo isso também ajudou a construir a nossa identidade como povo, tá? Então, a primeira habilidade que a gente vai ver é a 25, que diz assim: identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro, tá? Então, o próprio enunciado da habilidade já entrega para nós quais as variedades linguísticas que vão aparecer. Ele fala primeiro em variedades linguísticas sociais, ou seja, que dependem da hierarquia social, digamos assim, que a pessoa se encontra, né? E aí isso vai influenciar o grau de instrução que ela vai ter, por exemplo, né? Não se espera a mesma linguagem de alguém que teve acesso ao ensino superior, a pós-graduações, e alguém que não conseguiu nem terminar o ensino fundamental, por exemplo. Tá. As variedades linguísticas regionais vão ter a ver com a localidade onde a pessoa recebeu essa instrução de língua, né? Onde ela aprendeu a se comunicar. E aí a gente vai ter muitos termos que vão ser diferentes de um lugar para o outro e até mesmo expressões completas, né? Isso vocês já devem estar bem acostumados. Dentro dessa variedade linguística regional é que a gente vai ter uma boa parte daquelas questões de preconceito linguístico, né? Que também pode ser cobrado no Enem, mas ele engloba todas elas, tá? Porque o preconceito linguístico tanto pode ser num viés mais xenofóbico, assim, dependendo da região da pessoa, quanto ele pode ser relacionado ao extrato social, tá? E variedade de registro também é quando a gente vai ler textos e os textos vão estar escritos com normas desviantes, digamos assim, né? Vão estar escritos de outra forma por uma variação. Então, vamos ver nas questões como é que isso se apresenta, tá? Esse aqui é um poema, uma música, na verdade, do Gabriel Pensador, a gente lê ali embaixo, que se chama Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo, tá? E é um fragmento dela que se chama Até Quando,
e diz: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Tá? Então aqui ele faz uma relação, né, entre a fé das pessoas e as ações dela no mundo terreno. E depois a questão pergunta: as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto A. Caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. B. Cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. C. Tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Letra D. Espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. Ou letra E. Originalidade, pela concisão da linguagem. Tá? Agora vocês pausam para fazer o exercício, né? Essa aqui, gente, agora dando a resposta, tá? A resposta é a letra C, tá? Então, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Por que as outras estão erradas, tá? Letra A, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Não, né? Ele até tem uma linguagem mais atual, digamos assim, mas tá longe de ser uma linguagem da internet, né? Não tem muitas imagens metafóricas, ele simplesmente compara situações, né? Mas são imagens bem concretas. A espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial não seria exatamente isso, tá, gente? Por mais que ela se aproxime da resposta, não é sempre que ele usa essa linguagem coloquial. E os termos que ele escolhe, né? Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Se liga aí, né? Então ele tá se dirigindo diretamente ao interlocutor, né? Por isso que é um tom de diálogo. E originalidade pela concisão da linguagem também não se enquadraria, tá? Então essa aqui, letra C. Depois vamos para a habilidade 26, tá? Que aí ela é bem concisa, essa sim. Tá? E fala simplesmente sobre relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Tá? Vocês podem ter aprendido em algum momento no colégio, enfim, que existia um português correto e todos os outros não eram, tá? Mas não é assim que a gente trata as coisas da língua, né? A gente considera que cada variedade tem o seu momento e o seu local de uso, tá? E a gente não vai falar em certo e errado, a gente vai falar em inadequações, né? E é uma coisa até um pouco instintiva, assim, vocês não esperam falar, por exemplo, com os pais de vocês, pais é muito próximo, tá? Imaginem que vocês passaram na URGS e aí vocês têm que enviar aquele monte de documentação que todo mundo sempre reclama. E aí dá um problema na documentação de vocês e vocês têm que fazer um recurso por escrito, tá? Vocês não vão escrever esse recurso com as mesmas palavras que vocês vão reclamar dessa situação para os amigos de vocês, né? Vai ter uma mudança na linguagem bem brusca, tá? Por quê? Porque cada situação vai exigir uma norma linguística específica, né? A gente estuda esse monte de regra, mas a gente está estudando para o vestibular. Eu não espero que quando vocês falem comigo no WhatsApp, vocês sigam todas elas também, tá? Então isso quer reconhecer as situações específicas de uso social. E aí a questão que a gente tem, pela estrutura dela, né, já dá para ver que o texto é um teatro. E ali o trecho que ele coloca, o nome da peça é Quero. Então o delegado diz: então desce ele, vê o que arrancam desse sacana. Sarará. Só que tem um porém, ele é menor. Então vai com jeito, depois a gente entrega para o juiz. Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público. E o Quero foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma num cubículo imundo, com outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma, no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Quero nasceu. Tá, gente?
E aí ele pergunta: no discurso do repórter, ou seja, essa fala final, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, né? Ou seja, deixa a mensagem que ele está transmitindo mais forte, construindo a ideia de: letra A, opressão física e moral que gera rancor nos meninos. Letra B, repressão policial e social que gera apatia nos meninos. Letra C, polêmica judicial e midiática que gera confusão entre os meninos. Letra D, concepção educacional e carcerária que gera comoção nos meninos. Ou letra E, informação crítica e jornalística que gera indignação entre os meninos. Tá, agora vocês pausem para responder. Nessa aqui, a gente está falando de opressão física e moral, né? Por quê? Porque tem que ter uma relação entre a ideia que foi construída e o que isso gerou nos meninos, né? E a gente não espera que alguém que saia dessa situação, por exemplo, se torne apático, né? A gente espera que a pessoa tenha que reagir, que ela reaja àquela violência. Então, quando ele fala ali, né, seus desesperos e seus ódios, né, empilhados, exprimidos, esmagados de corpo e alma. Então é por isso que ele fala em opressão física e moral, tá? Agora, para a última habilidade, que é a 27, a gente vai ter questões sobre reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, né? Então não foge muito do que a gente estava vendo até aqui sobre as variedades linguísticas, mas a habilidade 27 vai tratar simplesmente da norma padrão, tá? Ou seja, da variedade culta, digamos assim, da língua, que é a que a gente estuda no cursinho desde o começo do ano, tá? Então aqui a gente já vê um formato diferente de texto, né? Na prova ele estava dentro de uma caixinha, e aí diz assim: Secretaria de Cultura, edital, notificação. Síntese da resolução publicada no Diário Oficial da Cidade, 29 de julho de 2011, página 41. Eu nem sei ler esse número 511 como número ordinal, né? Mas deve ser, enfim. Reunião ordinária em 21 de junho de 2011. Resolução número 8 de 2011. Tombamento dos imóveis da Rua Augusta, número 349 e número 353, esquina com a Rua Marquês de Paranaguá, número 315, número 327 e número 329. Setor 010, quadra 026, lotes 016-2 e 01700. Bairro da Consolação. Subprefeitura da Sé, conforme o processo administrativo número 199100053651, tá? Folha de São Paulo, 5 de agosto de 2011. Reparem que eu já me atrapalhei só para ler aqui. Um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o edital, concordando com a resolução sintetizada no edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar sua concordância é: que sabe a iniciativa, os prédios em péssimo estado de conservação devem ser derrubados. Letra B. Até que, enfim, os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o conjunto arquitetônico da Rua Augusta. Letra C. O poder público precisa mostrar sua força como guardião das tradições dos moradores locais. Letra D. Justa decisão. O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema da falta de moradias populares. Letra E. Congratulações. O patrimônio histórico da cidade merece todo o empenho para ser preservado. Tá? Essa aqui, na verdade, ela é uma questão que só exige o conhecimento de uma palavra de vocês, né, gente? Para resolver ela, tudo que precisaria seria saber dos dois sentidos que a gente pode atribuir a tombamento, né? A gente vai ter o tombamento da música da Carol Conká, que aí seria o mesmo de tombar, no sentido de derrubar. Mas aqui ele não tá falando isso, né? Não tá falando de demolir os prédios, não tá falando de botar tudo abaixo, enfim. Ele tá falando de tombar no sentido de que eles não poderão mais ser mexidos. Ou seja, eles vão virar patrimônio histórico, tá?
Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o edifício do São Pedro é tombado, né? Então, aí a única alternativa que contempla isso é a letra E, em que ele menciona, né, a transformação dos prédios em patrimônio histórico, e não as outras em que ele fala que os prédios estavam horríveis, tem que derrubar mesmo, e é isso aí. Tá bem, gente? Então essa aqui era bem simples, né? Mas só para vocês verem como é que o Enem vai cobrar as coisas de norma culta de vocês. São questões, essas da competência 8, relativamente fáceis, tá? Então, na prova de vocês, quando vocês passarem por alguma menção à norma culta, variedade linguística, variedade regional, variação linguística, parem para dar uma olhada, tá? Priorizem fazer as questões que vocês identificam como fáceis primeiro, né, para garantir a nota de vocês. E essas aqui, com certeza, vão ser algumas delas. Tá bem? Obrigada pela atenção de vocês e até semana que vem.